Olá, muita saúde e paz para você. O evangelho de hoje é Marcos 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Porque eles não tinham acreditado naqueles que tinham visto Jesus ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanta alegria este evangelho nesse dia em que temos essa reunião de formação. Primeiro, nós vimos que Jesus aparece a Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Aparece aos discípulos de Emaús, que voltaram e contaram para os discípulos, mas mesmo assim os discípulos não acreditaram. Jesus teve que aparecer e dizer a eles: olha aqui, estou aqui, sou eu, não sou fantasma. Jesus se apresenta como aquele que transmite a paz para os discípulos. E em seguida, depois de chamar a atenção pela falta de fé e pela dureza de coração, Jesus os envia com essa ordem: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Eu penso que Deus preparou esse evangelho para esse nosso dia de formação, porque a missão e o próprio tema desse ano é casal em missão. Ora, quando é que um casal pode exercer a sua missão e como exercer essa missão? Primeiro, vivendo a busca da santidade conjugal, a melhorar a sua espiritualidade conjugal para ser luz aí na sua família. E a igreja tem essa convicção: se você evangeliza bem, se deixa evangelizar bem, você evangeliza bem a sua família. E se você evangeliza bem a sua família, você está evangelizando o mundo. Você está anunciando Jesus Cristo. Acontece que nós não somos só a nossa família. Nós temos a família das equipes de Nossa Senhora. E o papel do casal ligação é exatamente esse: animar, fortalecer, ligar, como a própria palavra, o próprio termo é utilizado, é ligar aquela equipe ao mais profundo da espiritualidade do movimento. E o que é o mais profundo da espiritualidade do movimento? A escuta da palavra, os PCS, o dever de sentar, a oração diária, a oração conjugal, o retiro, são instrumentais, motivacionais para que nós busquemos a santidade. Porque o fazer os PCS não é a finalidade das equipes. A finalidade das equipes é a santificação da vida do casal e, por sua vez, santificação da sua família. E o casal de ligação tem esse objetivo: fazer com que todas as equipes, ou a equipe a qual ele liga, tenha consciência disso. Eu não vivo para fazer o PCE. O PCE me ajuda a viver a santidade conjugal. O amor, a solidariedade, a intimidade com Deus na oração diária, na oração conjugal. Então, é muito importante que nós tenhamos claro: como casal de ligação, nós temos uma missão que foi dada por Deus, por Jesus à igreja, e a igreja confiou a você, casal ligação, para levar Deus até a sua equipe, a equipe ligada, e ao mesmo tempo se deixar conduzir por esse serviço generoso. Por isso que uma das funções do casal
é exatamente manter esse contato constante, né, com os casais responsáveis, com o próprio conselheiro espiritual, saber como é que está o caminhar daquela equipe. E esse caminhar não pode ser um caminhar formal apenas. Não é apenas cumprir regras, é viver o espírito do movimento. E esse espírito do movimento passa, evidentemente, por essa integração dos casais na equipe, das equipes no setor, do setor na região e da região com todo o movimento mundial das equipes de Nossa Senhora. Deve estar sempre disposto a aprender com humildade. O casal ligação não está acima, está a serviço. Ele deve promover cada vez mais essa interação, essa integração entre as equipes, para que as equipes também conheçam a unidade e o valor da comunhão e da participação de todos. Lembremos que é importante que cada recebimento do relatório responder àquela equipe com generosidade, com amor, com espírito de Maria. Aquela que escuta Deus e aquela que vai servir a Isabel. A gente poderia dizer, você enquanto casal ligação, você está fazendo esse papel de Maria que visita Isabel para dar a Isabel a presença de Jesus, para dar a Isabel a alegria do Espírito Santo. E quando Jesus diz, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, cada vez que você motiva a equipe a conhecer mais o movimento, a se integrar ao movimento, a fazer com que a equipe não se sinta solitária, mas ela está inclusa num universo que é maior do que a própria equipe. E essa consciência de ser maior do que a própria equipe, e nesse caso é o movimento, deve estar no coração de cada casal. Primeiro do casal ligação, segundo de cada casal da equipe. E aí é bom sempre a gente lembrar, né, a importância do casal ligação incentivar a participação nas atividades do movimento. Participar e encorajar os casais, né, a se engajarem, por exemplo, na pastoral familiar da sua paróquia. Colocar diante dessa equipe a alegria de servir, a alegria de fazer as coisas por amor a Deus. Não é esperando elogios, esperando recompensa daquela equipe. A recompensa já foi nos dada. Maria nos deu Jesus. Maria nos ensina a servir a Jesus, a caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é servir. Servir, primeiro, no zelo pessoal com os seus PCS. É muito importante isso. Que o casal ligação cumpra essa missão pessoal conferida a ele na sua própria equipe. A partir desse empenho na sua própria equipe, você ser uma testemunha de que vale a pena guardar um tempo para fazer os PCS, vale a pena guardar um tempo para ser mais íntimo um do outro e ambos serem íntimos de Deus. Vale a pena acreditar no poder da palavra que modifica o nosso coração, que nos tira da preguiça, como Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena e ela passou a ser a primeira a ver, a experienciar a ressurreição de Jesus. Deus também tem o poder de tirar de nós os 7 espíritos maus. Preguiça, vaidade, orgulho, soberba, avareza, luxúria, ira, gula e outros filhotes desses, não é verdade? Então, acreditemos que se deixarmos Deus expulsar de nós os espíritos maus, seremos luz para os outros. E aqui eu queria chamar a atenção. Me permita, embora o tempo seja curto, tocar num ponto muito importante. O casal ligação, ele não precisa ser um exemplo para as outras equipes. Isso mesmo. Ele precisa ser testemunha da obra de Deus. Porque às vezes quando você fala assim, eu tenho que ser exemplo para a equipe, é como se você fosse capaz de ser bom por si mesmo. Você pode até ser exemplo, desde que esse exemplo seja um testemunho da ação de Deus na sua vida.
Ser testemunha é muito mais do que ser exemplo. O exemplo baseia-se no nosso esforço próprio. Ser testemunha baseia-se na obra de Deus em nós. Na obra de Deus quando cuidamos da oração pessoal, da oração conjugal, do dever de sentar. Não porque somos bons, mas porque Deus nos deu a graça. Porque Deus nos acompanhou. Agora tem a nossa colaboração? Claro que tem. Tem a sua disposição de deixar a graça agir em você. Ser equipista não é ser perfeito, é deixar Deus nos aperfeiçoar. Não é que eu vou ser perfeito pelo meu esforço apenas. É importante o esforço nos PCS, claro que é. Porém, mais do que o seu esforço, do que o meu esforço, nós precisamos da graça do Espírito Santo. Daí a importância da oração, do casal ligação, por exemplo, e a missa um dia a mais na semana pelas suas equipes. Porque se você não reza, você vai se levar para a equipe. Se você reza, você leva Jesus para a equipe. Se você não escuta bem a palavra, você vai falar o que está na sua cabeça e não o que é a vontade de Deus. Então, que Deus nos dê essa graça, né? Primeiro ponto, lembrar aquilo que São Paulo fala para Timóteo, né? Para que ele seja o quê? Ser uma testemunha da obra de Deus. Então veja que cada vez mais nós podemos perceber que o casal ligação deve ser amigo da equipe? Sim, mas é mais do que amigo. Ele é um anunciador de que vale a pena fazer o esforço concreto para poder nos converter e deixar gerar em nós o mesmo fruto que foi gerado em Nossa Senhora. Jesus ressuscitado. Espero que essa ideia tenha ficado clara para vocês. Ser casal ligação é alguém que, primeiro, permite Deus fazer uma obra grande em você. E qual é essa obra grande? Nos converter. Nos fazer convencidos de que sem Deus nós não aguentamos uns aos outros. Sem Deus, o marido e a mulher não se suportam. Sem Deus, e esse Deus que se faz presente na palavra, na Eucaristia, no dever de sentar, na oração pessoal, na oração conjugal e, quando for oportuno, também no retiro. Que Deus nos dê essa graça de primeiro tomar consciência. Ser casal ligação não é que eu tenha que ser perfeito para os outros. Eu tenho que deixar Deus ir me aperfeiçoando. Como é que Deus me aperfeiçoa? Expulsando os 7 demônios do meu coração, como fez com Madalena. Dando-me os 7 dons do Espírito. Como é que isso acontece? Como aconteceu em Nossa Senhora. Nossa Senhora, que ao receber o Espírito de Deus, ela permitiu que aquela palavra se encarnasse nela. O que ela fez? Foi até Isabel, levar Jesus para Isabel. Que você, sempre quando for participar da reunião da sua equipe, da equipe que você liga, ou mesmo da sua equipe de base, você nunca se esqueça. É o Espírito Santo que vai gerar em mim um ânimo novo para amar o marido do jeito que ele é, amar a esposa do jeito que ela é, se amarem em Deus. Não é se amarem pelas qualidades um do outro, também, mas principalmente se amarem a partir dos defeitos um do outro. Porque é ali que Deus quer melhorar você, marido, você, esposa, dar a você um sentimento novo pelo matrimônio, como sendo algo que vai santificando você. E a santificação passa pela experiência da ressurreição, passa pela experiência da vida nova, na vida nova que Jesus deu aos discípulos. Uma fé viva, uma fé forte, uma fé vigorosa, para ser para todos sinal de Deus, sinal de amor, sinal de misericórdia, sinal de ressurreição, sinal de vitória sobre a morte. Que morte? A morte da mentira, do orgulho, da soberba, da avareza, da pornografia, da injúria, de tudo aquilo que o mundo nos propõe praticar no dia a dia. E todos nós temos que estar vigilantes.
Ninguém está imune às tentações do mundo. E o que nos faz vencer as tentações não é só o meu ou o seu esforço, é a força da palavra de Deus, é a força da Eucaristia, é a força da oração conjugal, porque ali Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa força, Deus é o nosso ânimo. Então, quero desejar a todos os casais ligações, né, ou casal ligação, é que Deus lhes dê a graça de agir como casal. Marido, não deixe tudo para sua esposa. Esposa, não deixe tudo para o seu marido. Lembra que o casal ligação não pode tomar uma feição só do marido ou da mulher. É do casal. E o casal precisa se entender. Ah, padre, mas eu sou tímida. Vence essa timidez com a graça de Deus. Ah, mas eu não sei falar em público. Peça a Deus o Espírito Santo. Eu também não sabia falar, não. Deus, aos poucos, vai educando a gente. É devagar, mas ele é perseverante. Agora, eu preciso também perseverar. E perseverar é isso, é manter-se firme na verdade, animado na esperança e no amor que é Deus. Deus possa abençoar você, fortalecer você, animar o seu coração a entender que esse tempo de casal de ligação é uma graça para você conhecer melhor o movimento, para você passar para os casais que o movimento não é uma canga que é colocada em nós para nos controlar ou para nos pesar. Não! É uma força vital que nos anima para levar uma vida de santidade segundo o coração de Deus. Sabe por que tudo isso? Porque essa vida passa, meu irmão. Essa vida não é eterna aqui. E ela é apenas preparatória para a grande festa com o Deus da vida na glória eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e que Nossa Senhora seja sempre para você a certeza de que é possível gerar em você um homem novo, que se chama Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa preparação para todos vocês. Que Deus seja sempre a alegria do coração de vocês.